O assunto aqui no Agricultura BR segue sendo o desenvolvimento do milho em estados importantes para a produção brasileira e os efeitos climáticos sobre ele. Agora, o estado de destaque é o Mato Grosso do Sul. E para falar sobre essa situação, a gente já está no estúdio aqui com o Alex Melotto, ele que é diretor executivo da Fundação MS. Alex, obrigada pela sua vinda mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, é sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho do que a Fundação MS tem feito, tem visto, tem acompanhado. A gente está bem distribuído em Mato Grosso do Sul e esse ano especificamente, hoje é um dia muito bom de falar de milho, que está chovendo, né? Já é a segunda chuva frequente, mas esse ano a gente tem visto no estado todo problemas nas lavouras de milho. E Alex, choveu nesta última terça-feira, hoje está chuvoso ainda, mas nós tivemos aí 40 dias, até 45 dias, dependendo da região do estado do Mato Grosso do Sul. Mas esse em si não é o único problema para as lavouras de milho de segunda safra no estado. Tivemos também o impacto do atraso na colheita da soja, que acabou trazendo impactos importantes, não foi isso? Exatamente, Fabiana. A gente está vivendo um problema hoje com o milho, óbvio que está sendo ocasionado pela falta de chuva e em muitos municípios do estado a gente passou abril inteiro em branco, sem uma gota d'água, o que não é normal. Mas, de certa maneira, é até esperado. A gente sabe que a chuva vai encerrando, vai cortando, como a gente diz na roça. No entanto, nós tivemos um ano também com alguns problemas lá na soja, que ocasionou atrasos na colheita, como você disse. Então, esse atraso na colheita da soja, obviamente, atrasou o plantio do milho. Então, teve problema de atraso, que obviamente jogou o plantio do milho para fora da janela, para fora do zoneamento, que na maioria do estado é 10 de março, inclusive essa é uma recomendação oficial. E também muito milho plantado em condições ruins, exatamente pela pressa de plantar. Muitas vezes o produtor se obriga a plantar numa condição de solo muito úmido, muito molhado, e isso a gente observa em campo, um desenvolvimento muito heterogêneo das lavouras. Então, pés maiores, pés menores, isso na maioria das vezes é ocasionado por um problema de implantação, problema no plantio. Então, esse ano, o nosso maior percalço foi, na verdade, a soja, né? Obviamente, a seca incomodou bastante. Impacta também em segundo lugar, né? Só prejudica mais. Alex, a FamaSul estima uma queda de 10 sacas por hectare já em relação à expectativa inicial. Lá no início eles esperavam uma produtividade de 85 sacas por hectare, agora 75. Fundação MS enxerga isso dessa forma também? Exatamente, disso aí tendendo a piorar. Haja visto que em muitos lugares essa chuva que veio nessas últimas 2 semanas não resolve mais o problema. Em muitas regiões a gente já viu milho morto, né? E a gente sabe que o milho ele define a sua produtividade em alguns estágios vegetativos. Não é quando ele está pendoado. Quando ele está pendoado, ele já definiu. Então, se ele tiver problema nas fases iniciais, a gente fala até o V9, o estágio vegetativo 9, que é a 9ª folha completamente expandida, a produtividade já está comprometida. Então, lá no desenvolvimento da planta que ele define. Então, isso já aconteceu. A estimativa que a gente faz é que para cada dia de milho plantado fora da janela, a gente tem uma perda de 1 saco do seu teto produtivo. Então, isso varia de região para região, mas a estimativa da FamaSul está bem dentro do que a gente tem visto a campo, e se a gente tiver o que o Paraná está esperando ter, que é geada, a nossa situação pode ainda piorar. Tem previsão de frio, a gente tem acompanhado, não tem nada de uma geada prevista para os próximos dias, mas o nosso clima está muito incerto esse ano, como todos os anos, então é possível que essa estimativa ainda seja agravada, essa estimativa de quebra seja agravada por esses fatores. Alex, essa questão do clima ela impacta muito na produção. A segunda safra, que é durante o inverno, esses poucos dias, às vezes dá uma diferença do plantio na janela ideal, dá um impacto muito forte durante o desenvolvimento da lavoura. Nós temos comparado a lavoura atual do estado do Paraná com a 2015 e 2016. Essa lavoura foi aquela da quebra, que tivemos uma forte quebra no Brasil inteiro, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. Os índices do Paraná hoje, 17 e 18 com a 15 e 16, eles já são inferiores, pior do que a safra da quebra. No Mato Grosso do Sul, o que você tem visto em campo e os índices de desenvolvimento, eles estão iguais, melhores ou piores do que a safra da quebra temporada 2015 e 2016? Fabiano, quando a gente tem uma safra inteira com quebra ou com previsão de quebra, como foi o último ano, a gente consegue fazer uma estimativa com bastante facilidade. Esse ano, como a gente teve problemas muito dispersos ao longo do tempo, a gente tem milho de tudo que é jeito. Tem milho muito bom e tem milho muito ruim. Então é muito difícil a gente estimar de maneira geral. Então, da mesma maneira que eu tenho São Gabriel do Oeste, onde os índices de perda são
pequenos, eu tenho a nossa região leste, que já tem milho morto, que o milho já passou, já não adianta mais chover. Então, é muito difícil de dizer, ainda avaliar o impacto total e geral desses dois problemas na soja, do atraso de plantio e agora dessa seca no milho. Mas que a gente vai ter quebra, não tenho dúvida. As variedades disponibilizadas pela Fundação MS, que são mais suscetíveis, mas na verdade elas suportam mais esse calor, como que elas podem ajudar o produtor a se planejar melhor para essas condições que a gente não prevê? De maneira geral, o produtor ele se utiliza dos resultados de pesquisa, não só da Fundação, do Embrapa, de outras fundações, para posicionar os materiais ao longo da sua janela de plantio. Então, naturalmente, ele abre o seu plantio lá no final de janeiro com um material, que é um material geralmente mais produtivo, com uma tolerância mais baixa. Isso não está muito bem definido, essa questão de tolerância em específico. A gente sabe que tem materiais um pouco mais rústicos e menos rústicos. E o produtor vai se organizando, conforme o tempo vai passando, ele vai alternando esses materiais e geralmente vai plantando materiais com teto produtivo menor. Não faz sentido eu, em março, plantar um material com o mesmo teto produtivo do que eu plantei em janeiro. Em março eu não vou colher o mesmo que eu plantei em janeiro, eu já sei disso. O problema é que, no momento em que houve o problema climático, os produtores já estavam com os materiais comprados. Então, ele não consegue mais trocar, ele não pode simplesmente devolver e trocar por outro. Então, a gente tinha uma expectativa de comportamento climático que já estava bem colocada e os materiais já estavam comprados. Então, ninguém tinha material comprado esperando uma seca, por exemplo. Né? Óbvio que aquelas áreas primeiras, plantadas em janeiro, sofrem muito menos. Esse é o milho bom que a gente está vendo. Vai ter um impacto, mas muito menor. Já, conforme o tempo de plantio foi passando, o impacto é cada vez maior. E aí pega justamente os materiais piores. Então, isso potencializa o impacto. Então, o grande desafio do produtor é prever isso, né? Que é o desafio de todos nós, e posicionar os materiais, como você falou, com diferentes potenciais, com um pouco mais rústico, menos rústico, ao longo da janela de plantio. Então, o produtor ainda pode melhorar isso, começar plantando com material e entendendo o comportamento climático ao longo dos meses. A gente geralmente começa a plantar em final de janeiro, vai até 15 de março. Esse ano a gente teve plantio até final de abril, então já não tinha mais o que fazer, era prejuízo esperado já. Bem difícil, é um desafio muito grande para nós da pesquisa, ajudar o produtor também a entender isso e posicionar os materiais na janela certa. Tá certo, Alex. Vamos acompanhar agora o estudo sobre o clima, é específico para o Mato Grosso do Sul e nas principais regiões produtoras de milho do estado. Quem nos traz as informações é Juliana Rezende. As imagens de satélite já mostram áreas de instabilidades avançando sobre o Mato Grosso do Sul. Isso acontece por conta do avanço de uma nova frente fria que vai acontecer agora nos próximos dias, manter as instabilidades sobre o estado sul-mato-grossense. Essa chuva vai ser muito bem-vinda para os produtores de milho segunda safra, que já vêm sendo prejudicados por conta do tempo mais seco. Algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul já não chove há mais de 30 dias. E é por isso que as condições hídricas do solo vêm ficando cada vez mais baixas. A umidade do solo no sul do Mato Grosso do Sul fica em torno de 10% até 20% apenas. Então, nos próximos dias, conforme uma frente fria avança sobre o sul do país, espalha instabilidades por todo o estado do Mato Grosso do Sul. Nas áreas ao sul e sudoeste, na região de Dourados, Ponta Porã e até Sete Quedas, tem previsão de chuva mais significativa. Então, é justamente nessas áreas produtoras de milho segunda safra que as instabilidades vão ganhar um pouco mais de intensidade e tem risco para a chuva mais significativa. O volume de água fica em torno de 15 milímetros, principalmente alcançando até a parte central do Mato Grosso do Sul. É apenas no extremo sul do estado, onde as pancadas vão ganhar um pouco mais de intensidade e pode chover mais de 15 milímetros em apenas 5 dias. Só que essa chuva vai durar pouco tempo, porque durante o segundo período as instabilidades já se afastam do estado e tempo firme volta a predominar em grande parte das áreas produtoras de milho segunda safra do estado do Mato Grosso do Sul. Essa condição de tempo firme, dias ensolarados e secos, também vai persistir até o final do mês de maio. Até o dia 31, as instabilidades que acontecerem no Mato Grosso do Sul são fracas
e não tem potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Então é agora, nos próximos dias, conforme uma nova frente fria avança sobre o Mato Grosso do Sul, que tem previsão de chuva mais significativa para os produtores de milho segunda safra. Os produtores que já tiveram perdas, essa situação não deve ser revertida com o retorno da chuva, mas conforme a chuva avança mais uma vez sobre a região, acaba por paralisar essas perdas nas lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A Juliana Rezende falando sobre a condição climática para o milho no Mato Grosso do Sul. Alex, para encerrar aqui a nossa entrevista, falamos do Paraná com o pessoal do DERAL e agora do Mato Grosso do Sul. São estados que estão passando talvez as maiores crises por questão climática em relação ao milho de segunda safra. O que o produtor, a partir de agora, no Mato Grosso do Sul, tem que observar nas suas áreas de produção? Fabiano, eu acho que o momento é de reflexão. Do produtor entender a sua propriedade, entender a sua região, entender o clima e entender o quanto de milho safrinha, e é por isso que ele se chama milho safrinha. Em alguns anos a gente tem grandes safras e até mudam o termo, né? Não vamos chamar de safrinha, mas a nossa realidade, a repetição é essa mesma, é de problema climático, é de veranico no milho, é de atraso de colheita de soja. Então, acho que é o momento do produtor rural de reflexão, de replanejar a sua segunda safra, de avaliar o sistema de produção que ele está usando, entender o componente risco na sua gestão, entender o quanto é que vale a pena completar 100% da sua área com milho e passar pelo que está passando hoje. O momento de olhar para o zoneamento agrícola e ver que mais uma vez ele está certo, que não adianta questionar, ele está posto em função de muitos anos de pesquisa e que vale a pena seguir e buscar alternativas para a sua segunda safra. Integração com a pecuária é uma alternativa, há outras culturas que ele pode usar na rotação. Então, acho que o momento é do produtor usar o que está acontecendo esse ano para aprender e se fortalecer. Tá certo, Alex Meloto, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço.